Meu nome é Claire Bennett, tenho 34 anos. À meia-noite, atravessei 290 quilômetros em meio a uma enchente e encontrei minha mãe do lado de fora de um motel fechado, encharcada da cabeça aos pés e segurando uma sacola de supermercado onde estavam as poucas coisas que meu irmão havia permitido que ela levasse da própria casa. Ele e a esposa tinham esvaziado as economias dela, trocado as fechaduras e a deixado ao lado de um pequeno escritório com as janelas cobertas por placas de madeira, enquanto as sirenes de emergência alertavam todos os outros moradores para permanecerem dentro de casa. 6 horas depois, as luzes das viaturas iluminaram a varanda da minha mãe. Meu irmão entrou descalço, furioso, comportando-se como se fosse o dono daquele imóvel. A esposa veio logo atrás, gravando tudo no celular e tentando controlar a narrativa. "O que foi que você fez?" ele gritou. Minhas mãos tremiam, mas mantive a voz firme. "Eu coloquei um fim à parte em que o silêncio da mamãe protegia você." Ele parou de berrar quando um policial se afastou para o lado. Minha mãe estava usando meu casaco seco. Havia uma marca roxa em volta do pulso. Em uma mão, ela segurava a chave que já não abria a porta de casa. Na outra, carregava um documento com uma assinatura que ela jamais havia feito. Ao amanhecer, a última transferência que ainda estava pendente havia sido bloqueada. Mas o dinheiro que já tinha desaparecido era apenas o começo. O que descobrimos dentro daquela casa acabaria custando ao meu irmão a carreira, a liberdade e o sobrenome da família que ele usava como proteção. 6 horas antes, meu telefone vibrou sobre a bancada da cozinha. 3 condados estavam sob alerta de enchentes repentinas. Trechos da rodovia interestadual tinham sido interditados, e as equipes de resgate pediam que as pessoas permanecessem em casa. Quase ignorei o número desconhecido. Então atendi e ouvi minha mãe dizer meu nome como se temesse que alguém pudesse arrancar o telefone das mãos dela. "Claire, estou em um motel. Acho que ele nem está funcionando." A chuva castigava o teto do abrigo improvisado onde ela estava. Os dentes batiam entre uma frase e outra. A chave de casa não funcionava mais, e a farmácia havia recusado o cartão dela. Ao fundo, um homem exigia que ela devolvesse o telefone. A ligação caiu. Durante quase um ano, meu irmão mais velho, Derek, respondia a qualquer pergunta sobre nossa mãe com a mesma frase: "Eu estou cuidando de tudo." Ele e a esposa se mudaram para a casa dela depois que ela passou por uma cirurgia no joelho, supostamente para ficar apenas 6 semanas. 6 semanas se transformaram em 11 meses. Eu morava a quase 290 quilômetros dali e deixei que a comodidade se disfarçasse de confiança. Eu tinha acesso somente para a consulta à conta principal da minha mãe, mas quase nunca verificava os movimentos, limitando-me às informações dos extratos trimestrais. 3 semanas antes, os alertas haviam parado porque alguém alterou o envio de notificações de e-mail para correspondência impressa. Derek disse que provavelmente era uma atualização do banco, e eu aceitei a explicação sem questionar. Liguei novamente para minha mãe. O telefone emprestado foi direto para a caixa postal. Liguei para Derek. Ele não atendeu. Então telefonei para o número do motel que minha mãe tinha conseguido me passar. Uma gravação informou que o Pine Hollow Motor Lodge estava temporariamente fechado porque a enchente havia danificado o sistema elétrico. Foi nesse momento que minha preocupação se transformou em algo muito mais sério. Peguei botas, cobertores, água, uma lanterna, roupas secas e a pasta médica da minha mãe. Às 0h18, saí de casa. Menos de 20 quilômetros depois, a previsão do GPS desapareceu sob vários símbolos de estradas interditadas. Consegui seguir pela rodovia durante a primeira hora, mas a chuva apagava as faixas da pista, enquanto caminhões levantavam verdadeiras cortinas de água contra o para-brisa. Cada movimento dos limpadores trazia uma lembrança diferente. Lembrei de maio, quando minha mãe me ligou perguntando por que a conta de luz havia praticamente dobrado. Ela chegou a rir quando Derek pegou o telefone e disse que ela tinha confundido 2 extratos. Depois veio julho. Minha mãe havia sussurrado que não encontrava o talão de cheques. 10 minutos depois, Derek me mandou uma mensagem dizendo: "Ela encontrou no congelador. Por favor, não a deixe nervosa." Em setembro, ela perguntou se eu ainda lembrava da pasta verde que papai guardava no escritório. Eu estava atrasada para uma reunião e mudei de assunto. Essas lembranças não apareceram em sequência. Vieram como destroços carregados pela enchente.
Cada episódio parecia pequeno demais para ser levado a sério quando acontecia, mas, reunidos naquela noite, formavam algo pesado demais para ignorar. Eu não tinha abandonado minha mãe por causa de uma única decisão. Fiz isso através de 20 escolhas aparentemente razoáveis. Às 1h37, um policial rodoviário bloqueou a entrada da estrada e desviou os carros para uma via do condado que passava por uma área mais elevada. Parei em um posto de gasolina iluminado pelas luzes de emergência e tentei ligar para Derek novamente. Dessa vez, ele atendeu imediatamente. Onde ela está? Perguntei. Ele soltou o ar devagar, fingindo calma. Claire, não entre em pânico. A mamãe ficou confusa e saiu andando. Nós reservamos um quarto para ela porque estava muito agitada, mas ela se recusou a entrar. O motel está fechado. Houve um silêncio curto demais para ser natural. Ela passou o nome errado para você. Isso confirma o que estou dizendo. Então por que a chave dela não funciona? Tivemos que trocar uma fechadura quebrada. Eu expliquei isso para ela. A voz dele ficou mais suave. Você não deveria estar dirigindo com esse tempo. Volte para casa. Eu e Vanessa estamos procurando por ela. Foi a primeira vez naquela noite que ele mencionou o nome da esposa. Vanessa. Como se colocar outra pessoa dentro daquela história tornasse a mentira mais convincente. Ao fundo, ouvi uma televisão ligada e o som de gelo batendo dentro de um copo. Derek não estava procurando minha mãe. Ele estava sentado na sala dela. Salvei a mensagem e abri o aplicativo bancário. A conta de poupança da minha mãe tinha $247.318. Agora restavam apenas 1.845. 3 transferências já haviam sido concluídas. Uma quarta, no valor de $61.400, estava programada para ser processada assim que o banco abrisse. Todas tinham como destino uma empresa chamada VDL Home Solutions. Minha primeira vontade foi ligar para Derek e exigir uma explicação. Em vez disso, tirei fotos de todas as transações e telefonei para o banco. A atendente não podia fornecer detalhes da conta sem falar diretamente com minha mãe, mas abriu um protocolo e notificou a equipe responsável por possíveis casos de exploração financeira de idosos. Ainda não era um bloqueio. Era apenas um registro oficial com horário e data. Mas aquilo colocou pelo menos uma barreira entre Derek e o próximo dólar. Perto de um viaduto, encontrei água barrenta atravessando a pista. O carro à minha frente tentou passar, perdeu força e começou a deslizar de lado. Parei imediatamente, mas a água já alcançava os pneus dianteiros antes que os veículos atrás de mim conseguissem reagir. O volante puxou bruscamente. Por alguns segundos, tive a sensação de que o carro estava flutuando. Engatei a ré e recuei até os pneus encontrarem o cascalho. Um bombeiro voluntário nos orientou para uma estrada rural mais alta, longe do córrego. Segui pelo desvio no topo da região, acrescentando mais 42 minutos à viagem enquanto o relógio do painel continuava avançando. Às 2h46, Derek mandou uma mensagem: a mamãe está segura. A polícia foi avisada. Volte para casa. Naquele instante, percebi o que ele estava tentando fazer. Queria deixar registrado que demonstrava preocupação e, ao mesmo tempo, me manter longe dali até que a próxima transferência fosse concluída. Continuei dirigindo. Eu já entendia que o pior dano não tinha acontecido durante a tempestade. Ele tinha acontecido silenciosamente dentro de uma casa onde eu aceitei, durante meses, a mesma resposta: eu estou cuidando de tudo. Cheguei ao Pine Hollow às 3h31 da manhã. O letreiro estava apagado. A entrada estava coberta pela água que havia descido das áreas mais altas, e uma fita de interdição estalava ao vento, presa entre 2 postes. Passei pelo local uma vez e só consegui enxergar espaços vazios e janelas cobertas com madeira. Na segunda volta, meus faróis iluminaram uma forma sob a marquise do escritório. De longe, parecia uma mala abandonada. Então uma mão se levantou contra a luz. Estacionei de qualquer jeito e corri pelo estacionamento segurando um cobertor. Quando cheguei perto, reconheci os sapatos encharcados da minha mãe, o cardigan azul que eu havia dado a ela e a sacola de supermercado apertada contra o peito. Ela tinha se espremido entre uma máquina de gelo e a parede para fugir do vento. Parei a poucos passos dela.
Uma parte de mim ainda estava preparada para encontrar uma mulher confusa que simplesmente tinha saído de casa sem saber para onde ir. A explicação de Derek continuava parecendo possível porque aceitar a verdade seria muito mais doloroso. Então minha mãe levantou os olhos. Antes mesmo de demonstrar alívio, ela deixou transparecer vergonha. Desculpa, murmurou. Eu sei que você precisa trabalhar amanhã. Aquela frase destruiu qualquer tentativa de manter meus pensamentos organizados. Envolvi minha mãe com o cobertor e toquei seu rosto, assustadoramente gelado. Ela tentou sorrir, como se estivesse apenas atrasada para um almoço. Você não precisava vir até aqui, sussurrou. Precisava, sim, respondi. Quando a ajudei a ficar de pé, percebi que ela protegia o braço esquerdo. Uma mancha roxa começava a aparecer acima do pulso. Tive vontade de ligar para Derek e dizer tudo o que eu estava pensando. Mas não era a hora disso. Coloquei minha mãe no carro, tirei o cardigan molhado dela, cobri-a com mantas secas e liguei para o serviço de emergência. Expliquei que havia encontrado uma mulher de 68 anos do lado de fora de um motel interditado durante uma emergência causada pela enchente. Enquanto os paramédicos enfrentavam o desvio para chegar até nós, abri a sacola. Dentro havia uma camisola, 2 frascos de remédios, uma escova de dentes, uma sopa e um envelope amassado pela chuva. Não havia carteira. Não havia telefone. Nem sequer um casaco. O envelope continha o endereço de um banco, uma notificação de alteração cadastral, uma cópia da escritura da casa e uma solicitação de empréstimo usando o imóvel como garantia. A assinatura verdadeira da minha mãe inclinava-se levemente para frente, como se tivesse sido feita com pressa. A assinatura que aparecia na escritura era completamente diferente, rígida e perfeitamente reta. Não mostrei a ela o saldo da conta bancária. Perguntei apenas o que havia acontecido. Minha mãe ficou olhando para o painel do carro. Eles disseram que eu estava gastando demais. Pegaram meu cartão para eu não perder o controle das minhas coisas. Esperei. Ontem, pedi a pasta verde. Seu pai guardava os documentos da casa lá? Ela respirou fundo. Derek ficou furioso. Minha mãe passou os dedos pelo cobertor. Vanessa disse que eu tinha prometido a casa para eles porque estavam cuidando de mim. Eu disse que nunca prometi nada disso. Ela fez uma pausa antes de continuar. Derek segurou meu braço. Olhou para mim e rapidamente acrescentou. Não foi com força. Só o suficiente para me obrigar a escutar. O fato de ela ainda tentar defendê-lo me atingiu mais forte do que qualquer acusação. Depois do jantar, eles me trouxeram para cá. Vanessa disse que o quarto estava pago. Derek pegou minha chave porque falou que eu não precisaria mais dela. Minha mãe engoliu em seco. Quando chegamos, não havia ninguém no escritório. Achei que talvez eu tivesse entendido tudo errado. Olhei novamente para o recibo encontrado no envelope. O número da reserva correspondia a outro imóvel, localizado cerca de 70 metros dali. Derek tinha dado a ela um pedaço de papel inútil e a colocado em uma situação em que começaria a duvidar da própria memória, em vez de desconfiar dele. Por que você não me ligou antes? Perguntei. Assim que as palavras saíram da minha boca, me arrependi. O rosto dela respondeu antes de qualquer explicação. Ele disse que você estava cansada de ter que consertar os meus erros. Afirmou que você tinha pedido para ele cuidar de mim. Eu nunca disse nada disso. O que eu realmente havia falado era que estava sobrecarregada e agradecido a ele por resolver algumas coisas. Derek simplesmente construiu a própria mentira usando frases que eu mesma tinha dito sem imaginar onde aquilo poderia chegar. A ambulância chegou às 3h56. Os paramédicos trataram minha mãe por uma hipotermia leve e examinaram o pulso machucado. Quando começaram a colocá-la na maca, ela segurou minha manga. Por favor, não transforme isso em uma guerra familiar, pediu. Talvez, se eles devolverem o dinheiro, possamos resolver tudo em particular. Olhei para o motel fechado, para o recibo sem utilidade e para a sacola de supermercado molhada que carregava o pouco que havia restado da vida de uma mulher de 68 anos. Até que ponto podemos chamar uma situação dessas de assunto de família antes que o nosso silêncio passe a fazer parte do problema? Apertei a mão dela. Eu não vou transformar isso em uma guerra, mãe. Vou transformar em um registro de tudo o que aconteceu.
Às 4h08, ao lado da maca da minha mãe no hospital, liguei para Ruth Keller, a advogada responsável pelo espólio dos meus pais. O cartão dela estava dentro da pasta médica. Eu esperava cair na caixa postal, mas ela atendeu no quarto toque, completamente desperta. Enviei as fotografias e informei os valores das transferências. Ruth não prometeu prisão, uma decisão judicial imediata ou algum milagre. Primeiro, fez perguntas objetivas: minha mãe estava consciente? Entendia o que havia acontecido com as contas? Tinha autorizado alguma escritura? Existia risco de perder mais dinheiro antes da abertura dos bancos naquela manhã? Com bolsas térmicas ao redor do corpo, minha mãe respondeu com clareza. Ela não havia autorizado absolutamente nada. Queria Derek e Vanessa afastados de todas as suas contas e queria que eu tomasse as providências necessárias. Então Ruth me revelou algo que eu havia esquecido completamente. 3 anos atrás, sua mãe assinou uma procuração financeira duradoura, com efeito imediato, nomeando você como representante legal. Eu mantenho o documento original arquivado. Derek não aparece em nenhuma parte dele. Ela também tinha uma certificação específica do banco que minha mãe havia preenchido depois da cirurgia, quando me colocou como contato de emergência e pessoa de apoio caso alguma coisa acontecesse. Eu havia assinado um termo de confirmação na época, mas nem lembrava mais que aquele documento existia. De repente, aqueles papéis antigos se tornaram a ligação entre uma suspeita e uma ação concreta. Ruth enviou ao setor de fraude do banco, que funcionava 24 horas, a documentação assinada, os documentos de identificação da minha mãe, a declaração dela e as capturas de tela das transações. Ela explicou que o banco poderia aplicar uma retenção administrativa temporária sem esperar uma ordem judicial, desde que confirmasse a identidade da titular ou de seu representante legal e encontrasse indícios confiáveis de fraude. Para impedir movimentações por mais tempo ou tentar recuperar valores que já tivessem sido enviados para outro lugar, seria necessário recorrer ao tribunal. As transferências que já foram concluídas serão mais difíceis, Ruth avisou. O banco que recebeu o dinheiro pode se recusar a devolvê-lo, e os valores podem ser movimentados novamente. Mas os $61.400 ainda estão pendentes. Se entrarem no processamento da manhã, podemos perder a oportunidade mais simples de recuperá-los. Ela fez uma pausa. Talvez tenhamos apenas 1h30. O quarto do hospital passou a parecer um relógio contando contra nós. Às 4h27, um analista do banco solicitou uma verificação ao vivo. A ligação caiu por causa da tempestade. Às 4h41, Derek tentou acessar a conta. O banco bloqueou o acesso online, mas a transferência continuava marcada como pendente. Ruth imediatamente avisou os 2 bancos que poderiam estar envolvidos no recebimento dos valores. Às 5h03, ela protocolou eletronicamente uma solicitação emergencial para impedir qualquer nova transferência dos bens da minha mãe. Ruth já conhecia os procedimentos de atendimento fora do horário comercial por causa de outros casos envolvendo abuso financeiro de idosos. Ela entrou em contato com o funcionário responsável pelo plantão e enviou as provas sob declaração formal para análise emergencial. O juiz poderia decidir esperar até o início do expediente, mas a retenção temporária do banco e uma futura ordem judicial eram medidas diferentes. Essa diferença fez toda a urgência daquela madrugada se tornar real. Às 5h10, comecei a imaginar Derek destruindo a pasta verde ou tentando movimentar os valores que já tinham saído da conta. Meu dedo ficou parado sobre o nome dele na tela do celular. Uma ligação poderia convencê-lo a desfazer tudo ou, pior, revelar exatamente o que já sabíamos. Coloquei o celular com a tela virada para baixo. Querer paz não significava que aquela escolha seria segura. A parte mais difícil não era a raiva. A raiva me dava uma direção. O verdadeiro peso estava em perceber que cada medida legal tornava mais difícil voltar à família que havíamos fingido ser durante tantos anos. Se eu assinasse como representante da minha mãe, chamasse a polícia e apoiasse a solicitação de Ruth, talvez Derek nunca mais me perdoasse. Minha mãe poderia acabar me culpando quando o choque passasse. E eu poderia passar anos me perguntando se uma conversa particular teria conseguido evitar tudo aquilo. Então olhei através do vidro da sala de atendimento e vi minha mãe pedindo desculpas a uma enfermeira por precisar de um cobertor. Derek tinha feito com que ela enxergasse a própria sobrevivência como um incômodo. Foi naquele momento que minha dúvida acabou.
Às 5h18, Ruth solicitou uma verificação de bem-estar na casa da minha mãe. Ela informou às autoridades que havia suspeita de exploração financeira, retirada forçada do imóvel, uma lesão no pulso, abandono durante uma situação de emergência e possível risco de destruição de provas. Ruth também me explicou uma coisa importante: os policiais não estavam indo até lá para cobrar uma dívida ou simplesmente vasculhar a casa. Sem consentimento, mandado ou uma situação emergencial que justificasse a entrada, eles não poderiam abrir gavetas e procurar documentos por conta própria. O que poderiam fazer era garantir a segurança, ouvir depoimentos e preservar qualquer evidência que estivesse à vista. Às 5h31, o analista do banco ligou novamente. Minha mãe confirmou sua identidade, explicou que não reconhecia as movimentações e deixou claro que Derek não tinha autorização para utilizar o dinheiro dela. Eu falei como sua representante, conforme a procuração. Ruth permaneceu na ligação e confirmou a validade dos documentos. Depois, só nos restou esperar. A enfermeira trouxe roupas secas e os documentos necessários para a alta. Minha mãe perguntou se Derek seria preso. Depois quis saber se Vanessa passaria a odiá-la. Eu não sei, respondi. Quando ela perguntou se eu odiava os dois, nenhuma resposta saiu. Às 5h47, o banco finalmente aplicou a retenção temporária. A transferência de $61.400 foi interrompida apenas 14 minutos antes de ser liberada. As transações que já tinham sido concluídas foram sinalizadas para tentativa de recuperação, e as contas que receberam os valores ficaram restritas enquanto a investigação avançava. O dinheiro ainda não estava de volta. Mas uma porta havia sido fechada antes que o restante dos valores pudesse desaparecer. Às 5h55, a primeira viatura entrou na rua da minha mãe. 3 minutos depois, uma segunda chegou. O amanhecer ainda era apenas uma faixa cinzenta por trás das nuvens carregadas quando ajudei minha mãe a entrar no meu carro. Ruth continuava na ligação. Claire, seu trabalho não é vencer uma discussão, ela disse. É manter sua mãe segura. Diga apenas aquilo que consegue provar e deixe os registros falarem por você. Segui em direção à casa onde passei 18 anos aprendendo que problemas de família deveriam permanecer atrás de portas fechadas. Dessa vez, as portas já estavam abertas e as luzes das viaturas atravessavam as paredes. Derek apareceu na varanda antes mesmo que eu terminasse de estacionar. Estava de calça de moletom e descalço. A raiva havia apagado completamente a voz calma que ele costumava usar ao telefone. "O que foi que você fez?" gritou. Minha mão tremia. Por um instante, lembrei de quando ele me ensinou a andar de bicicleta. Ele corria ao meu lado segurando o banco até eu conseguir pedalar sem olhar para trás. As lembranças boas não desaparecem simplesmente quando alguém se torna perigoso. Às vezes, elas tornam ainda mais difícil reconhecer o perigo. Saí do carro. Eu terminei com a parte em que o silêncio da mamãe protegia você. Vanessa apareceu logo depois, segurando o celular e gravando tudo. Nós cuidamos dessa mulher enquanto Claire só aparecia 2 vezes por ano, declarou, olhando para a câmera. Sua voz começou a falhar. E agora ela está nos tratando como criminosos. Um dos policiais se colocou entre Derek e a entrada da casa. Quando minha mãe saiu do carro usando meu casaco, a expressão dele mudou imediatamente. Ele claramente não esperava vê-la de volta antes de conseguir preparar a versão dos fatos que pretendia apresentar. "Mãe", disse ele, mudando o tom na mesma hora. Graças a Deus. Nós estávamos desesperados. Você saiu daquele motel antes que conseguíssemos fazer seu check-in. Minha mãe levantou o recibo molhado. O lugar estava fechado. Havia uma ordem de evacuação por causa da enchente. Derek olhou para o policial. Ela anda confusa ultimamente. Estávamos tentando organizar um lugar temporário para ela porque não é seguro que fique sozinha. Vanessa desceu um degrau com as 2 mãos abertas. Venha para dentro, mãe. Você está congelando. Vamos acabar com esse espetáculo. Ela estendeu a mão em direção ao braço machucado da minha mãe. Eu segurei o pulso dela antes que pudesse tocá-la. Vanessa se assustou. Derek avançou imediatamente, e os 2 policiais reagiram. Por alguns segundos, senti o pulso dela sob meus dedos e tive vontade de que ela sentisse medo.
O que me assustou foi perceber o quanto aquela vontade também me incomodava. Claire. A voz de Ruth veio do telefone, que estava apoiado sobre o teto do carro. Solte agora. Abri a mão e dei um passo para trás. Minha voz saiu trêmula quando falei. Não toque nela novamente. Deixe qualquer contato físico sob responsabilidade dos policiais. Entendido, respondeu um deles. Naquele momento, ficou claro para mim que buscar justiça não significava perder o controle. Derek precisava que eu reagisse emocionalmente. Precisava de alguma coisa que pudesse usar para questionar minha credibilidade. Respirei fundo e mantive as mãos ao lado do corpo. Ele aproveitou a oportunidade. Ela abandonou nossa mãe durante anos. Vanessa e eu abrimos mão de tudo para cuidar dela. Então mostre os gastos desse cuidado, respondi. Você não precisa responder para mim, ele rebateu. A mandíbula dele ficou tensa. Minha mãe concordou em nos compensar. Pelo quê? Perguntei. Pelos $48.000 que foram parar nos seus cartões? Pela transferência para a concessionária? Ou pela VDL Home Solutions, empresa registrada na caixa postal da Vanessa? O celular de Vanessa baixou alguns centímetros. Foi o primeiro sinal de que eu havia mencionado algo que eles não esperavam que eu soubesse. Derek virou-se para minha mãe. Conte para eles. Você disse que a casa deveria continuar na família. Disse que nós merecíamos alguma segurança depois de tudo que fizemos por você. Os ombros da minha mãe se curvaram. Eu conhecia aquele comportamento. Durante anos, ela havia tentado apaziguar quem falava mais alto, mesmo que isso significasse assumir uma culpa que não era sua. Derek percebeu a hesitação e se aproximou. Mãe, a Claire está tentando colocar seu próprio filho na cadeia. É isso que você quer? Depois que papai morreu, quem ficou ao seu lado? Quem levou você à fisioterapia? Quem preparou sua comida? Ele não estava mentindo sobre tudo. Derek realmente a levou a consultas. Realmente preparou refeições. E talvez fosse justamente isso que tornava a situação tão difícil de enxergar. Cuidado e exploração podem existir dentro da mesma casa. Ele a levava à fisioterapia e, depois, alterava as notificações bancárias. Preparava o jantar e, mais tarde, colocava documentos falsificados diante dela. Os gestos de bondade tinham servido como caminho para obter acesso. Eles não apagavam o que veio depois. Minha mãe ficou olhando para ele durante alguns segundos. Você me levou à fisioterapia 6 vezes, disse ela finalmente. A Claire pagou as contas. Derek ficou imóvel. Vanessa trouxe comida até começar a usar meu cartão. Eu fui grata por tudo que fizeram. Mas gratidão não significa que eu estava à venda. Vanessa começou a chorar. Nós estávamos afundando, disse ela. As comissões do Derek desapareceram. Minhas contas médicas estavam acumulando. E você tinha dinheiro guardado. Nós íamos devolver tudo depois que o empréstimo da casa fosse aprovado. Derek virou-se para ela imediatamente. Pare de falar. A câmera corporal do policial continuava apontada para os dois. Vanessa pareceu perceber isso tarde demais. Empréstimo da casa? Perguntou o policial. Derek recuperou a postura rapidamente. Era apenas um planejamento familiar. Não existe crime nenhum. Minha mãe então entregou ao segundo policial a cópia da escritura. Essa não é a minha assinatura. Depois mostrou o pulso machucado. Meu filho segurou meu braço quando pedi meus documentos. A esposa dele colocou algumas coisas nessa sacola. Depois me levaram embora e pegaram minha chave. Os policiais imediatamente separaram Derek e Vanessa e começaram a informar os procedimentos legais que seriam aplicados a cada um. Derek pediu um advogado. Vanessa continuou falando, primeiro dizendo que tudo havia sido autorizado pela minha mãe e, logo depois, tentando colocar a responsabilidade por cada documento sobre Derek. Enquanto explicavam o que havia acontecido, as versões dos dois começaram a se contradizer diante dos próprios policiais. Minha mãe autorizou a entrada nas áreas comuns da casa, mas não permitiu que ninguém vasculhasse o quarto particular do casal. Essa diferença acabou tornando tudo mais demorado.
Um caso bem documentado levaria mais tempo, mas seria muito mais sólido do que tomar um atalho apenas para criar uma cena dramática. Dentro da casa, havia uma nota fiscal de um chaveiro ao lado de correspondências da minha mãe que já tinham sido abertas. Pela porta de outro cômodo, era possível ver uma trituradora de papel cheia até o limite. Um dos policiais me impediu de tocar em qualquer coisa. Fotografou o local e chamou um investigador especializado em crimes financeiros para solicitar o mandado necessário. Vanessa correu em direção ao notebook que estava aberto na página do banco, mas um policial bloqueou sua passagem. Ninguém mexeu no computador naquele momento. A área foi isolada para que o investigador pudesse assumir o procedimento corretamente. Enquanto isso, Derek permanecia na chuva perto da varanda, tentando uma nova abordagem. Claire, por favor, mande os policiais embora. Nós podemos desfazer a transferência. Vamos sair daqui. Sua mãe nunca precisa saber dos detalhes. Ela já sabe o suficiente. Ele me encarou. Você acha que isso faz de você uma heroína? Você foi embora. Eu fiquei. Minha garganta apertou. Ele tinha razão sobre uma parte. Eu realmente tinha ido embora. Eu tinha ignorado alguns sinais porque a distância me permitia tratar os problemas da minha mãe como algo que outra pessoa poderia resolver. Por alguns segundos, a culpa fez parecer que os crimes dele também eram uma dívida minha. Então minha mãe falou da porta. Eu voltei. Você me expulsou. Derek olhou para ela como se a traição tivesse sido cometida contra ele. Às 6h42, o depoimento da minha mãe, o registro do fechamento do motel, a ligação contraditória de Derek e o hematoma em seu pulso foram suficientes para sustentar a prisão dele sob suspeita de agressão doméstica e exposição irresponsável ao perigo. As acusações financeiras exigiriam uma investigação mais completa, registros bancários e os mandados apropriados. Naquela manhã, a polícia agiu apenas sobre aquilo que já podia ser documentado. Enquanto um policial o colocava dentro da viatura, Derek ficou olhando através do vidro molhado para Vanessa. Ela não se aproximou. Já estava ao telefone, procurando o próprio advogado. Depois de uma audiência por vídeo às 9h30, o juiz proibiu Derek e Vanessa de transferir, retirar ou dispor dos bens da minha mãe e também determinou que não mantivessem contato com ela. Na tarde seguinte, um segundo mandado permitiu que os investigadores recolhessem dispositivos eletrônicos, o conteúdo da trituradora e documentos financeiros. Quando finalmente a casa ficou em silêncio, minha mãe colocou a chave inútil sobre a mesa da cozinha. O chaveiro chegou pouco depois e instalou uma nova fechadura que ela realmente podia abrir. Minha mãe atravessou a porta devagar. Então parou e segurou o encosto de uma cadeira quando viu a pasta verde de papai rasgada no chão. Ela não chorou. Apenas olhou para mim. Passei tanto tempo me perguntando o que eu tinha feito para deixar meu próprio filho tão desesperado. Você não fez nada, respondi. O desespero dele pode explicar a pressão que ele sentia. Mas não justifica as escolhas que fez. Naquela manhã, finalmente precisei encarar uma pergunta que vinha evitando havia anos. Quando uma família chama as consequências de crueldade, estamos protegendo o amor ou simplesmente protegendo a pessoa que se beneficia do nosso medo? A resposta não veio em uma cena perfeita, com um discurso capaz de encerrar tudo de uma vez. Ela apareceu aos poucos, através de depoimentos, intimações, audiências e provas reunidas em sacos de evidências. Na vida real, vingança raramente parece um discurso brilhante. Muitas vezes, parece ter paciência suficiente para deixar os fatos fazerem seu trabalho. Durante os 3 primeiros dias, os bancos começaram a rastrear o caminho do dinheiro. Os $61.400 que ainda estavam pendentes nunca chegaram a sair da conta. Outros 112 mil, que continuavam na conta da VDL, foram recuperados depois da análise. O restante já havia sido usado de outras maneiras: pagamento dos cartões de Derek, entrada de um SUV de luxo, impostos, aparelhos eletrônicos e diversos saques em dinheiro. O que já tinha sido gasto não poderia simplesmente desaparecer dos registros. Ruth incluiu esses valores na ação civil. Mas os problemas eram muito maiores do que o dinheiro. A escritura havia sido autenticada remotamente usando uma imagem de identificação falsificada e o documento tinha sido produzido no notebook de Vanessa. Um vídeo que inicialmente havia sido apagado acabou sendo recuperado. Nele, Derek aparecia escondendo algumas páginas enquanto minha mãe assinava.
No áudio, ela perguntava: "Isso é um formulário da farmácia?" "É", ele respondia. Não era. Derek usou a escritura falsa para tentar conseguir uma linha de crédito de $140.000 usando a casa como garantia. Uma divergência nos registros do imóvel atrasou a liberação do dinheiro. Se minha mãe permanecesse fora de casa até a manhã seguinte, Derek pretendia corrigir o problema assim que o expediente começasse. A enchente não criou o plano dele. Ela apenas colocou um prazo sobre a execução. 2 semanas depois da prisão, os promotores acrescentaram acusações relacionadas à exploração financeira de uma pessoa idosa, falsificação, fraude de identidade, conspiração e tentativa de obter um financiamento fraudulento usando o imóvel. Vanessa também foi acusada de participação. Ela não poderia mais se apresentar como alguém que simplesmente estava ao lado de Derek sem saber o que acontecia. As mensagens que ela havia enviado para ele eram diretas. Coloque ela em algum lugar por uma semana. Depois que o empréstimo for aprovado, Claire pode reclamar o quanto quiser. Outra dizia: use a chuva. Diga que ela saiu andando sozinha. As lágrimas que Vanessa derramou na varanda não tinham sido apenas vergonha. Eram o resultado de uma estratégia que estava desmoronando diante de outras pessoas. O tribunal anulou o registro fraudulento e confirmou oficialmente a propriedade da casa em nome da minha mãe. Derek e Vanessa haviam vendido a própria casa antes de se mudarem para a residência dela sem pagar aluguel. Com a ordem de proteção, perderam também aquela alternativa e passaram a depender de dinheiro emprestado para pagar hospedagem, até conseguirem alugar um pequeno imóvel sobre uma loja de autopeças. O SUV foi retomado depois que a origem do dinheiro usado na entrada foi contestada. Uma fotografia anexada ao processo mostrava Derek observando o veículo ser levado enquanto Vanessa permanecia ao lado de algumas caixas plásticas. Era difícil olhar para aquela imagem e não perceber o quanto uma vida inteira pode desmoronar em poucos metros de calçada. Derek trabalhava como gerente sênior de crédito e havia usado os conhecimentos adquiridos na profissão para organizar as transferências e fazer a escritura falsificada parecer uma operação comum. Uma auditoria interna da empresa descobriu que ele havia usado um sistema destinado a fornecedores para criar uma falsa declaração de renda. Ele foi inicialmente suspenso e depois demitido por violar as regras de integridade financeira da instituição. Também foi retirado das operações da empresa e comunicado aos órgãos reguladores. Mais tarde, entregou sua licença profissional na área de crédito. O conhecimento que Derek usou para tentar esconder o esquema acabou se tornando uma das provas mais fortes de que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Na audiência preliminar, Ruth apresentou a mensagem de Vanessa sobre a usar a chuva. A mãe dela leu o conteúdo. Durante o intervalo, levantou-se e passou por Vanessa sem dizer uma única palavra. Mais tarde, a própria irmã de Vanessa entregou aos investigadores uma conversa em grupo na qual ela se gabava de que, antes do Natal, a casa da minha mãe estaria nas mãos deles. Alguns amigos que antes organizavam campanhas para ajudar Vanessa a pagar a defesa simplesmente apagaram as publicações. Eu não divulguei nenhuma informação para eles. Não precisei. Dessa vez, os próprios fatos estavam fazendo todo o trabalho. Os registros públicos e as próprias palavras de Derek acabaram fazendo o trabalho. Quando as provas expõem a humilhação, fica muito mais difícil escapar dela. A ação civil buscava recuperar o valor principal que ainda não havia sido devolvido, além de juros, honorários, custos de reparação e indenizações previstas em lei. O advogado de Derek chamou aquilo de uma ruína financeira. Ruth respondeu que a questão não era medir a ruína, mas garantir a restituição. Afinal, estavam tentando calcular o preço do sofrimento que eles haviam imposto à mãe. No segundo mês, a mediação fracassou quando Derek continuou insistindo que o dinheiro retirado era uma forma de pagamento pelos cuidados prestados. Mamãe então perguntou: qual era o valor por hora para me deixar sozinha na chuva? Ele não conseguiu responder. Ela encerrou a sessão. No quarto mês, um contador forense separou o dinheiro recuperado das perdas reais. Somando juros, despesas médicas, danos à propriedade e honorários, a responsabilidade financeira deles ultrapassava $300.000. A precisão daquele cálculo tornou o número ainda mais devastador do que qualquer exagero poderia ser. 8 meses depois da enchente, Derek se declarou culpado por exploração criminosa e falsificação, preferindo evitar que as gravações fossem apresentadas no julgamento.
O juiz determinou uma pena de 3 anos, sendo 18 meses em custódia estadual e o restante sob supervisão rigorosa, além da obrigação de pagar restituição e da proibição de administrar as finanças de outra pessoa. O registro criminal e a perda da licença praticamente eliminaram qualquer possibilidade de ele voltar ao setor bancário. Vanessa também admitiu culpa por conspiração e tentativa de exploração financeira. Recebeu 9 meses de custódia no condado, 5 anos de liberdade supervisionada, serviço comunitário obrigatório que não envolvesse adultos vulneráveis e responsabilidade conjunta pela restituição. O tribunal também estabeleceu uma dívida civil referente ao restante das perdas, juros e honorários, permitindo descontos futuros sobre salários e medidas legais contra propriedades que não estivessem protegidas por isenção. Eles não conseguiriam devolver tudo de uma vez. E essa também era uma consequência. A dívida voltaria a aparecer sempre que recebessem um aumento, uma restituição ou tentassem construir algum patrimônio. Na audiência de sentença, Derek olhou para a mamãe e disse que só queria estabilidade. O promotor então exibiu 20 segundos da ligação feita no motel. O som da chuva batendo contra o metal preenchia a sala. Mamãe perguntava a um desconhecido se poderia usar o telefone dele, e sua voz tremia quando pronunciou meu nome. Derek baixou os olhos antes que a gravação terminasse. Eu imaginava que a vitória teria uma sensação intensa, quase explosiva. Mas foi silenciosa. Senti alívio porque a justiça acreditou em mamãe e porque o charme de Derek finalmente encontrou um registro que ele não podia alterar. Ao mesmo tempo, senti tristeza pelo irmão que eu lembrava das tardes andando de bicicleta. Responsabilizá-lo não apagava o amor que um dia existiu. Apenas tirava esse amor do lugar onde ele poderia ser usado como desculpa. Mamãe também pagou um preço. Ela perdeu o filho que acreditava conhecer e ainda precisou suportar pessoas estranhas questionando sua capacidade de tomar decisões. Durante meses, dormiu com a luz do corredor acesa e verificava a fechadura 3 vezes antes de deitar. A vingança que ignora a recuperação da vítima acaba virando apenas outra encenação. Por isso, a punição não se tornou o centro da vida dela. Mamãe colocou a casa em um traste revogável, nomeou um administrador profissional para dividir a responsabilidade, separou despesas de cuidados pessoais de presentes e restaurou os alertas financeiros para nós dois. Eu passei a visitá-la a cada 2 semanas e ligava todas as quartas-feiras. A distância já tinha sido usada por Derek como uma ferramenta de isolamento, e eu não permitiria que isso acontecesse novamente. Um terapeuta ajudou mamãe a contar o que havia acontecido sem sentir necessidade de pedir desculpas por tudo. Perdoar não era o primeiro objetivo. Cerca de 1 ano depois da enchente, o escritório do xerife devolveu a pasta verde quando o processo criminal foi encerrado. As bordas estavam rasgadas, mas a escritura original do meu pai e suas anotações manuscritas continuavam lá dentro. Mamãe passou os dedos sobre a caligrafia dele e disse: "Eu achava que preservar essa parte significaria preservar a família." Eu respondi: "Isso preservou o segredo." Não é a mesma coisa. 18 meses depois do dia em que encontrei mamãe do lado de fora do Pine Hollow, o motel foi demolido. A cidade transformou o terreno em uma área de retenção de água, um espaço aberto criado para conter enchentes perigosas antes que elas chegassem às casas. Eu entendi aquela ideia melhor do que gostaria. A pressão precisa de um lugar seguro para ser liberada. Quando você tenta prendê-la atrás de aparências e segredos, chega uma hora em que ela derruba toda a estrutura. Minha mãe continua morando na própria casa. O hobby creme que Vanessa usava naquela manhã foi doado para uma instituição. A fechadura antiga permanece guardada em um saco identificado no escritório de Ruth, mas a nova chave fica pendurada ao lado da porta da cozinha da minha mãe, presa a um cordão vermelho bem visível. Ela não a esconde. Pela primeira vez em muito tempo, não sente que precisa pedir permissão para se sentir segura dentro de uma propriedade que pertence a ela. Nosso relacionamento também mudou. Parei de ligar apenas para perguntar se as contas estavam pagas e comecei a perguntar o que ela queria fazer durante a semana. Em algumas quartas-feiras, ela queria conversar sobre o processo. Em outras, simplesmente queria me contar sobre os tomates que um vizinho estava cultivando. A recuperação não aconteceu em uma única conversa sobre traição. Ela veio através da volta das pequenas escolhas do dia a dia. Minha mãe aprendeu que aceitar ajuda não significava abrir mão da própria autonomia. E eu aprendi que estar presente não era o mesmo que assumir o controle da vida dela.
Criamos mecanismos de segurança ao redor da rotina dela sem transformar a própria vida em uma prisão de precauções. Derek escreveu 2 vezes da prisão. Na primeira carta, culpava as dívidas, o desespero e Vanessa. Depois de ver o nome dele no remetente, devolvia a carta sem sequer abri-la. A segunda trazia uma única frase de responsabilidade completa: eu sabia que ela não tinha concordado e fiz mesmo assim. Minha mãe decidiu guardar aquela carta. Ela nunca prometeu perdoá-lo, nem disse que voltaria a falar com ele quando fosse libertado. Essas decisões pertencem a ela agora. Eu também precisei enfrentar a minha própria culpa. Derek explorou minha mãe, mas eu aceitei as atualizações convenientes que ele me dava porque elas facilitavam minha rotina e protegiam a imagem que eu tinha de mim mesma como a filha que havia conseguido escapar do caos familiar. Eu não causei os crimes dele. Mas ignorei sinais que deveriam ter me feito prestar mais atenção. Reconhecer essa diferença, sem transformar meu erro em desculpa para justificar as escolhas dele, foi uma das coisas mais difíceis e honestas que já fiz. Durante muito tempo. Pensei que o silêncio fosse neutro. Não é. Dentro de uma família, o silêncio pode virar proteção para quem está causando o dano e isolamento para quem está sofrendo. Esconder uma situação de abuso não necessariamente preserva uma família. Às vezes, apenas preserva as condições que permitem que aquilo continue acontecendo. A enchente baixou em 2 dias. A investigação financeira levou meses. A confiança da minha mãe levará muito mais tempo para ser reconstruída. Mas aquela noite, quando dirigi centenas de quilômetros para encontrá-la, me ensinou uma coisa que nunca mais esqueci: você não precisa destruir alguém para impedir que essa pessoa continue fazendo mal. Você registra os fatos, estabelece limites claros e deixa que as consequências carreguem o peso das escolhas que ela própria fez. E quero saber a sua opinião. Se seu próprio irmão deixasse seu pai ou sua mãe do lado de fora durante uma enchente, esvaziasse a conta bancária e depois chamasse aquilo de cuidado, você ainda tentaria resolver tudo em particular? Ou entregaria todas as provas à polícia, mesmo sabendo que isso poderia levar seu familiar à prisão? Quero ler o que você faria. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Todos os acontecimentos e situações apresentados aqui foram adaptados para fins de entretenimento, reflexão e educação. Esperamos que esta história sirva como um lembrete de que nem toda pessoa que pede uma segunda chance realmente está pronta para merecê-la. Uma nova oportunidade sem responsabilidade pode acabar sendo apenas mais uma porta aberta para que a mesma ferida seja